Olá pessoal, aqui é o professor Lucas Machado e aí na tela a gente tem algumas regras gerais, tá? Para esse período de aula remota. Você pode pausar o vídeo para ler com calma, ou então você também encontra esse material lá no Classroom e você pode fazer a leitura. Bem, então aqui a gente tem mais uma aula, tá? Da disciplina de Cálculo 1 e o que a gente vai ver, né, aí na nossa série de aplicações de derivada alguns exemplos de problemas de otimização, tá? Então, o nome aqui, otimização, vem da palavra ótimo, né? Então, você quer resolver um problema da forma ótima, certo? Ou seja, você quer encontrar a melhor solução para um problema onde se busca uma melhor solução, certo? Então, vamos aqui dar início e vocês vão compreender no decorrer da aula. Bem, então a gente tem aqui problemas de otimização e aí os métodos, né, que a gente encontrou os métodos que a gente viu para encontrar valores extremos, né, eles têm aplicações práticas, certo? E em muitas situações do nosso dia a dia. Então, um homem de negócios, né, como está dito aqui, um homem de negócio, ele quer minimizar custos, certo? Ou então ele quer maximizar os lucros. Então ele quer, dentro de alguma situação, ele quer encontrar a maneira que ele execute aquele problema, ele execute aquela função, mas que tenha o menor custo possível, tá? Ou então, de modo similar também, ele pode querer maximizar o lucro dele dentro ali na busca do preço, né? Na busca do preço, qual é o maior lucro que ele tem, certo? Você vai dizer, não, é só aumentar o preço que ele vai ter o maior lucro. Não, porque quando ele aumenta o preço, pode ser que as vendas caiam, né? Então, o lucro em si não aumenta. E pode ser que, se ele baixar um pouco o preço, a venda aumente e no final ele tem um resultado melhor. Então, veja como tem algumas situações que você tem que ser analisada com mais calma, tá? Bem, então um viajante ele quer minimizar o tempo da viagem dele, certo? E por aí vai. Então aqui você tem aqui o princípio de Fermat que estabelece o quê? Que a luz, né? Ela segue a luz segue o caminho que leva o menor tempo, tá? Então, vários problemas que a gente vai ter, como maximizar uma área, certo? Como maximizar um volume, lucros, minimizar a distância, minimizar tempo, minimizar gastos, certo? Então, quando você tem situações desse tipo, que você quer maximizar alguma coisa, minimizar outra coisa, isso são ditos problemas de otimização. Você quer o ótimo, né? Você quer a melhor, o ótimo naquela situação, tá? Por exemplo, você quer cercar você tem 100 metros de cerca e você quer cercar uma área, né? Então, você quer cercar essa área de forma que tenha a maior área lá dentro cercada e você só tem 100 metros. Então, você cerca na forma retangular, um quadrado. Se é um retângulo, é ele mais estreito ou ele mais próximo de um quadrado? Quais são as medidas desse retângulo que vai lhe dar a maior área, né? Por aí vai. Nas indústrias, né, problema de embalagens, eles querem colocar o produto lá, mas querem diminuir o material utilizado para fazer a embalagem em si, certo? Problemas um pouco mais complicados, às vezes, a forma em si para você colocar dentro de uma caixa, né? É melhor o meu frasco ser circular, ser esférico, ser mais oval, ser comprido. Como que eu encaixo isso dentro de uma caixa? Então, vários problemas você vai ter ao longo se você for analisar, vários problemas você tem que você quer sempre maximizar alguma coisa ou minimizar outra coisa, tá? Bem, então, e aí na solução desses problemas, né? O maior desafio, na verdade, está em converter, às vezes, né? Um dos grandes desafios é você converter esse problema
tá? Em um problema de otimização matemática, ou seja, foi lhe dado o problema, é você entender e escrever isso matematicamente, tá? Então, um exemplo que a gente está, por exemplo, a pandemia, tá? O número de pessoas contagiadas. Então, bem, como que eu tenho toda essa pandemia, tenho alguns números de pessoas contaminadas, mas como que eu vou pegar tudo isso e escrever matematicamente, certo? Porque a ideia é, você tem um problema real, você vai escrever, você vai estudar isso daqui de modo que você consiga escrever isso por meio de equações matemáticas, certo? Você vai estudar as suas equações matemáticas e daí você vai otimizar, então você vai fazer estudos matemáticos aqui dentro, tá? Então vou botar assim, uma análise matemática. Então daqui você pode fazer previsões futuras, pode maximizar ou minimizar alguma coisa, certo? E depois você vai interpretar, fazer uma interpretação aqui dos seus resultados, tá? Então, no mundo real, basicamente é isso. E aqui, esse seria esse primeiro passo, né? De você pegar o seu problema prático e escrever matematicamente. Na verdade, não tem nenhuma dessas que sejam simples, né? Todas têm sua dificuldade, mas uma delas, né? Seria essa, tá? De você pegar o seu problema e escrever na forma matemática, tá? E aí você vai tentar aqui, no nosso caso que é a otimização, depois que você tem as suas equações matemáticas, você vai querer, nessa análise, né, você querer otimizar, tá? Você vai querer otimizar alguma coisa, algum resultado, certo? Bem, e aí você vai tentar aí, né, aqui, um desafio que você tem é determinar as funções, tá? Determinar as funções que você quer maximizar ou minimizar, ok? Certo. Mas o roteiro em geral é esse. Então, só fazendo analogia aqui à pandemia, então você tem aqui o problema da pandemia, que é um problema prático, certo? Problema real. E, bem, você vai estudar, vai analisar esse problema, o que está importando ali, quais são as suas variáveis, né? Até você obter, né, equações matemáticas, certo? Quando você obtém equações matemáticas, você vai para a parte de sua análise matemática, certo? Você vai analisar aquelas equações matematicamente. Então, o que por exemplo, eu queria diminuir o número de contagiados. Então, por meio dessa análise, né, que você fez em cima das equações, você conseguiria ver o que você poderia mexer ali de algum modo, tá? Que esse número de pessoas contaminadas viessem a cair. Então, seria um parâmetro lá que era o parâmetro de transmissibilidade. Como se não tinha vacina até então, lá no início o que recomendou-se foi o isolamento social, tá? Então, em cima de estudos de equações matemáticas foi o que se basearam para tomar decisões como essas, tá? E aí, claro que com a vinda das vacinas, essa transmissibilidade ela vai cair por meio da imunização das pessoas e conforme isso vá dando resultado, os isolamentos eles vão diminuindo, tá? As restrições vão diminuindo naturalmente. E isso tudo já estou falando da parte de você olhar os seus resultados, de você interpretar seus resultados, ok? Bem, então vamos aqui. Aqui, tá? Seria um passo a passo na sua resolução. A gente não vai seguir isso religiosamente, mas serve principalmente agora para quem vai se deparar com um problema assim pela primeira vez, para conseguir pelo menos fazer um método, né? Uma sequência, tá? Então aqui a primeira etapa, que seria a compreensão do problema, tá? É o seguinte, essa talvez seja a mais importante, pelo menos do nosso ponto de vista aqui, tá? E que às vezes nem é matemática que você vai utilizar, tá? É português, é leitura,
ok? É uma interpretação do problema, é você ler e compreender, tá? O que você quer, tá? Você se imagina realmente numa situação. Eu sempre, quando eu vou pegar um problema assim, eu me imagino na situação, me imagino dentro da situação, vivenciando ali aquela situação. Se é para construir uma cerca, eu imagino que eu estou construindo uma cerca. E bem, isso me ajuda, não sei se vai ajudar vocês. Bem, mas você vai tentar ler aquele problema e compreender, né? Bem, o que é desconhecido? Quais são as quantidades, né? Quais são as condições dadas? O que é que eu quero, né? O que é que influencia esse problema, ok? Quais são as regras, né? Quais são as leis ali por trás, tá? Bem, fazer um diagrama, né? Sempre que dá, você fazer algum diagrama, fazer uma figura, tá? Algo que lhe ajude, ok? E você colocar os dados, né? Você fazer uma tabela, se for necessário, uma tabelinha com os dados que já tem, o que não tem, ok? Introduzindo aqui a anotação, então você vai começar a usar letras. Isso seria já a parte de você tentar organizar para escrever a sua equação matemática, tá? Então você vai tentar aí colocar símbolos, né? Então, por exemplo, eu quero saber uma área, então eu vou chamar a área de A maiúsculo, então esse tipo de coisa. Tem alguma coisa que eu não sei, então eu chamo de X, de Y, certo? Tem ali uma altura que eu quero descobrir, vou chamar isso de H, de A, não sei, ok? Então, vá colocando letras, tá? Para você ir as suas variáveis, né? As coisas que você tem, as coisas que você quer descobrir, o que você tem de informação, tá bom? Bem, então, e deixar bem claro, né? Qual é a variável ali, qual é a quantidade que você vai maximizar ou minimizar, tá bom? Bem, e aqui, né? E aí você vai pegar aqui, ó, expressar Q, né? Em função de outros símbolos, ou seja, Q é aqui ele está colocando como Q, né? Aqui você quer maximizar ou minimizar. E esses outros símbolos são as outras variáveis, por exemplo, o lado de um terreno, tá? Que você quer, que você tem ali, que vai aparecer no problema. Então, escreva o que você quer maximizar ou minimizar em função das outras coisas, tá? Em função das outras variáveis, dos outros símbolos que você tem, ok? Bem, e aí, tá? Quando você tem mais símbolos, né? Mais letras, X, Y, Z, você tenta aí relacioná-las, tá? De alguma forma, isso vai aparecer no problema, e você vai tentar eliminar, tá? Você vai tentar eliminar e aí, por fim, você ficar com apenas uma dessas letras, tá? E aí você vai ficar com uma função de uma variável, por exemplo, Q, né? Que é a quantidade aí que eu quero maximizar ou minimizar, vai poder ser escrita como a função de uma variável apenas, tá bom? E aí, por último, né, isso tudo aqui que eu falei, né, até aqui, estaria nessa etapa, tá? Nessa etapa aqui. E aí, por último, como que você vai fazer? O que a gente vai utilizar aqui para fazer análise matemática? São os métodos de máximo e mínimo que a gente já estudou, tá? Valores de máximo e mínimo. Em particular, lá o método do intervalo fechado, tá? Então, que a gente vai utilizar, então, isso é o que? É derivar, encontrar pontos críticos, né? Avaliar nos pontos críticos e nos extremos do intervalo, certo? Então, esse é um recurso que a gente vai utilizar. Então, basicamente, a primeira parte é você entender bem o problema e escrever bem o seu problema, porque a função não vai ser dada. Você vai deduzir a função que você quer, tá? A partir das informações que forem dadas na questão. A partir daí, quando você já tiver a sua equação, né? Então você vai utilizar esse método que aí a gente já viu, o método do intervalo fechado ou variações dele ou outras informações, geralmente utilizando derivada, tá? Então vamos aqui para exemplos, que aí é onde vocês vão ver
com mais clareza, tá? Tudo isso acontecendo. Então, por exemplo, primeiro, a gente vai fazer a leitura, tá? Da introdução. E aí vocês têm que ler até estarem convencidos que vocês entenderam toda a dinâmica do problema, tá? Então, um fazendeiro tem 1.200 metros de cerca, certo? Então, eu não vou fazer o diagrama, mas eu vou destacando aqui, tá? Então, ele tem 1.000 informações importantes, né? Tem 1.200 metros de cerca, tá? E quer cercar um terreno retangular. Então, ele quer aqui um campo retangular. Ok, um campo retangular. Ele quer cercar um campo retangular. Então, e ele está na margem de um rio. Muito bem. Aí, né, ele não precisa, então, ó, não precisa cercar o lado do rio, ao longo do rio. Então, eu tenho 1.000, viu? Já é costume, eu já coloco eu, né? Não penso nem o fazendeiro, eu penso eu. Eu tenho 1.200 metros de cerca. Quero cercar uma área circular que está na beira de um rio, mas do lado do rio eu não vou cercar, certo? Então, aqui me diz o seguinte: quais são as dimensões do campo que tem a maior área, tá? Então, a questão é o seguinte: eu tenho, tá? Como essas figuras aqui, eu tenho um rio aqui, certo? E aí eu quero fazer uma cerca, tá? Quero fazer uma cerca. Então, só que essa cerca, né? Ela tem que ter um formato retangular, então não pode ser um círculo, tá? Não pode ser um triângulo, tem que ser algo retangular. Então tem que ser algo dessa forma, né? Só que aí, quando a gente faz isso, né? Então, o retângulo, e eu não preciso cercar esse lado aqui do rio, certo? Esse lado eu não preciso. Então, eu preciso só desse formato aqui, como se fosse uma trape, né? Bem, e isso daqui eu tenho que ser capaz de cercar, tá o quê? Essa medida aqui, né? Use 1.200 metros de cerca. Não pode mais do que isso, certo? Bem, então a primeira coisa, já imaginei, já consigo tipo desenhar, já compreendi bem a situação, certo? Então, nesse exemplo aqui, o que é que a gente vai fazer? De início, vamos notar que de fato, né, conforme eu vou mudando as medidas do lado, tá? Essa área ela vai mudar. Então, por exemplo, 1.200 metros, né? A gente poderia utilizar o seguinte: eu boto 100 aqui, né? 100 aqui e aqui 1.000, faz uns 1.200, certo? Só que aí eu vou lembrar o seguinte: e aí forma esse retângulo aqui, certo? Bem, só que como que a gente calcula a área de um retângulo, né? De um retângulo. Geralmente tem aquela regrazinha. Essa área aqui, se aqui eu tenho a base e aqui eu tenho a altura, né? Então a minha área é base vezes a altura, certo? Então nesse caso aqui, ó, quem é a base? 100. Quem é a altura? Quem é a base aqui? 1.000, né? Quem é a altura? 100. Então a minha altura vai ser 100 vezes 1.000, vai dar 100.000. Então, nesse exemplo, né, essa áreazinha aqui, né, vai ter 100.000 metros quadrados, tá bom? Bem, vamos mudar agora, né? Então, nesse outro caso aqui, ó, eu vou pegar o quê? 400, 400, 400. Então, 400, 400, 400. Se eu somo, estou usando justamente os 1.200 metros. Tá? Só que agora, ó, quem é a base? Quem é a altura? 400. Então, a área, né? Essa áreazinha aqui, né? Vai ser 400 vezes 400. Então, a área agora, ó, vai ser 400 vezes 400, que dá 160.000 metros quadrados. Observe que com a mesma quantidade de cerca, eu tenho uma área diferente, tá? Então, ó, aqui eu tinha 100.000, certo? E aqui eu tenho 160.000, tá? Então, aqui eu fiz ela mais achatada, tá? Aqui eu fiz ela quadrada. E aqui
se a gente tentar fazer ela mais fina, né, e mais comprida, o que que a gente vai ter? Bem, aqui ó, a gente pega 500, 500, 1000 com 200, 1200. Então estou usando os 1200 metros de cerca. Aqui quem é a base? 200, quem é a altura? 500, certo? Isso vai me dar o quê? 500 vezes 200, né? Vai me dar aí a área de 100 mil novamente, tá? Empatou com essa, certo? Essas duas empataram, a primeira e a última. A do meio ali, pelo menos para esses valores aí aleatórios que eu escolhi, foi a maior. Então, a pergunta que é natural, né? E a que ele se faz, quando é que eu vou conseguir a maior área, né? Será que tem alguma medidazinha aí que vai me dar a maior área possível, né? Será que eu consigo chegar a 200 mil metros quadrados, né? Sei lá, se eu botar ali 300 de altura, né? Bota 300 de altura e 600 de comprimento, né? Então, no chute, ficar tentando, né? Não é a melhor técnica. Então, qual é a melhor técnica, né? Então, a gente vai... Agora, a gente entendeu o problema, viu que se a gente muda ali as medidas desse terreno, a gente muda a área, tá? Muda a área. Então, a gente até espera o quê? Se ele for muito fino, né? Ou muito comprido e estreito, essas áreas parece que vão se tornar pequenas, né? Parece que quanto mais assim cheinha, né? Mais quadrada, parece que tá se tornando algo melhor. Então, como que a gente faz para verificar essa suspeita, né? Aqui, pelo menos, a gente conseguiu ter uma suspeita. Como que a gente faz para confirmar essa suspeita ou saber se não é outro valor mesmo, sem ser esses 400, né? Bem, então, vamos lá. Então, eu não sei as medidas, tá? Então, a partir daí, o que é que eu vou fazer? Bem, a gente vai começar a designar, tá? Os símbolos, né? As letras aí, as incógnitas, para as informações que você tem. Então, por exemplo, o que é que eu quero? Eu quero maximizar a área, tá? Eu quero maximizar a área do retângulo. Vou chamar essa área de A maiúsculo, certo? Então, A, para mim, vai ser a área, tá, do retângulo que eu quero maximizar, certo? Bem, e aí, baseado até na figura, a gente viu que, né, para a gente encontrar a área, a gente depende da medida da altura e da base desse meu retângulo, né? Então, eu vou pegar e chamar x e y, né? X como sendo a altura, y como sendo a base, tá? Então, aí eu acabo de introduzir, né, duas variáveis, que são x e y, tá? Então, x e y são, aí a gente pode dizer aqui, né, que é a profundidade e a largura desse retângulo, tá? Bem, então, eu queria a área, né? Eu queria a área. X e Y, eu vi que eram coisas que iriam me ajudar na resolução, tá? Então, eu introduzi essas duas, ok? Então, então eu consigo, e mais, né? Como a área é dada por base vezes altura, isso é x vezes y. Então, você tem já essa relação bem aqui, ó. Então, a área que eu quero é x vezes y, ok? Muito bem. Só que aí, o que é que a gente vai tentar, né? Bem aqui, estaria nesse passo, a gente vai tentar eliminar alguma incógnita dessa, tá? A gente vai tentar eliminar a incógnita dessa. Como que a gente vai fazer isso? Bem, a gente ainda tem mais informações que a gente não está utilizando, tá? Que é o seguinte, ele tem 1.200 metros de cerca, tá? Então, ó, quando você pegar essa medida, somar com esta medida e somar com essa medida, tem que dar a quantidade de cerca, tá? Ou seja, quando você pegar x mais y mais x, tem que dar os 1.200 metros de cerca. Ou seja, aqui você tem 2x mais y igual a 1.200, certo? Daí, ó, você consegue, por exemplo, isolar uma variável dessa. Por exemplo, se você joga o 2x para cá, tá? Ou então se você joga o y para lá, você consegue isolar uma dessas variáveis. Então, ó, por exemplo,
Se eu jogo o 2x para o outro lado, eu consigo y. Y é igual, tá, a 1.200 menos 2x. Professor, qual que eu devo isolar? Tanto faz, tá? Aqui tanto faz. Não tem uma regra. Faça a que você acha que é mais simples. Então, aqui a que eu acho que é mais simples é só botar o 2x para lá, tá? Ok? Se eu jogasse o outro, né, ficaria 2x. Se eu fosse fazer do outro jeito, ficaria 1.200, né, menos y. Aí tinha que dividir por 2. Aí quando dividisse tudo por 2, aqui ficava 600 menos y dividido por 2. Veja, né? É mais simples só isolar o y nesse caso. Então, como é mais simples, eu vou fazer isso, tá? Bem, então, vou ficar com essa expressão aqui. Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou substituir essa expressão de y aqui, ó, tá? E aí, eu vou conseguir me livrar desse y, porque agora eu consigo escrever ele só em função de x, tá? Então, ó, eu tinha que a era x vezes y. Só que aí eu descobri que agora y é 1.200 menos 2x. Observe, aqui, ó, não tem mais y, tá? Se você distribui isso daqui, você ficaria com 1.200x, né? Menos 2x ao quadrado, tá? Então, você obtém agora, ó, essa sua expressão para A, tá? Quem A é a área que eu quero maximizar. Então, essa daí é a expressão que você tem. E agora ela só depende de uma variável, de uma incógnita, de uma letra, que nesse caso é o x, tá bom? Bem, então, e aí, vamos lá, quem é o x, né? Quem é o x? Então, aqui A, né? A é uma função de x. Se ela é uma função de x, a gente tem que ter bem claro onde que x está podendo percorrer, quais os valores que x pode assumir. Então, vou lá e vou olhar quem é x mesmo, né? Então, x aqui, ó, é a profundidade aqui, ó, do meu terreno, certo? X é a profundidade do meu terreno, então o meu terreno, ele pode ter a profundidade, no menor caso possível, é 0, então x tem que estar entre 0, e no maior caso possível, 600, né? Porque eu só tenho 1.200 metros de cerca, então seria o caso extremo, onde aqui fosse 600, né? Vou botar nem 600, não, vou botar assim, se eu botasse 599, aqui sobrava 2, né? Aí você pode diminuir mais um pouquinho aqui, meio, né? E aqui viraria 1. Então, você pode ir diminuindo esse lado aqui, né? De modo que ele chegue até 600, como se aqui ficasse 600 e aqui ficasse 0, né? Ok? Então, o seu x, a sua profundidade, ela pode ir de 0, né, até 600. Ok? 0 até 600. Só que no caso, se for 0, você não tem um retângulo. Se for 600, você também não tem, né? Porque você usaria 600 assim, 600 assim, não sobraria nada aqui para você ter de largura do seu terreno, certo? Então, o seu x, ó, você sempre deve deixar claro onde que o seu x ele está percorrendo. Então, o seu x aí, ele está entre 0 e 600, certo? Entre 0 e 600, ok? Bem, então, com isso, né, você tem aqui a sua função, 1.200x menos 2x ao quadrado. O x está entre 0 e 600, certo? Porque é onde pode estar ali o lado do seu retângulo. Pronto, então com isso agora, o que é que a gente vai fazer? A gente vai, deixa eu voltar bem aqui, ó, utilizar os métodos de máximo e mínimo que a gente já estudou, tá? E nesse caso aqui, a gente vai utilizar esse método
tá? Intervalo fechado, ok? Então, o que é que ele diz? A gente deve encontrar os pontos críticos, certo? E depois a gente vai avaliar nos pontos críticos, a gente vai verificar qual o valor da nossa função nesses pontos críticos, nos números críticos e nos extremos, tá? Então, observe, né? E a gente pode usar o intervalo fechado porque aqui é fechado, ó, tá? A gente tem essa igualdade aí. No caso, o intervalo é o intervalo 0,600, né? Então, aí a gente tem um intervalo fechado, então a gente pode utilizar, certo? Então, o que é que diz esse método? A gente vai ter que derivar, igualar a zero, e aí a gente encontra os pontos críticos, né? Quem são os pontos críticos? Onde a derivada é zero, onde ela não existe. No caso, se a gente for derivar, né? Então, a derivada fica com essa expressão aqui, certo? E ela existe em todo ponto, eu não tenho problema com essa derivada. Então, os pontos críticos mesmo, os números críticos, vão ser somente quando isso for igual a zero, tá? Então, por isso que eu pego essa expressão aqui e faço igual a zero e eu tenho essa equação. Quando você resolve essa equação aqui, né, fica 4x igual a 1.200, então vai lhe dar x igual a 1.200 dividido por 4, que vai dar 300, certo? Então, o ponto crítico é esse daqui, ó, 300. O número crítico, né? Número crítico ou ponto crítico, certo? Então, bem, e agora, pelo método, né, do intervalo fechado, né? Vou destacar bem aqui, ó, pelo método do intervalo fechado, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que avaliar a nossa função nos extremos. Quem são os extremos? Os extremos do intervalo, 0 e 600. Então, quem é o A de 0? O A de 0 vai ser 1.200 vezes 0 menos 2, 0 ao quadrado. Isso vai dar 0. Então, de cara a gente já vê que esse daqui não é o maior valor possível, né? Quem é o A de 300? Né? O A de 300 vai dar 1.200 vezes 300 menos 2 vezes 300 ao quadrado. Então, vou copiar, que já está bem aqui, ó. 180 mil metros quadrados. E se você faz o A de 600, né? Você vê também que dá zero, certo? Então, com isso, né, ó, você avaliou no zero, no ponto crítico e no outro extremo. Então, aqui são os dois extremos, né? 0 e 600 são os extremos do intervalo aqui. E no ponto crítico, que você achou que é o 300, tá? E aí, eu quero a maior área. Então, qual é o maior valor que eu obtive aqui? Este. Então, a minha maior área é dado quando, no caso, o x é 300 e o valor da área é 180 mil metros quadrados, tá? Então aqui já é outro exemplo. Então, ó, o caso ótimo, né, é quando aqui é 300, aqui é 300 e aqui é 600, certo? 600 por quê, né? Que é para fechar os 1.200, certo? Ou então você resolve daqui, né? O y é 1.200 menos 2 vezes 300, então vai ser 1.200 menos 600, que dá 600. Então você já tinha achado que o x era 300, então o y é 600 e essa dá a maior área possível. Então, qual é a maior área possível, né? É 180 mil metros quadrados. Então, não é esta ainda, né? Aqui, quando a gente pega a área quadrada, nesse caso, dá 400, 160 mil, né? Na verdade, a maior área possível é 180 mil, ok? Bem, então, aí vocês veem, né? Uma aplicação bem interessante de otimização. Tem muitos problemas parecidos com esse, tá? Às vezes tem uns enunciados mais engraçados que dizem, quero criar galinha, tenho 100 metros de cerca. Como é que eu faço um cercado ali retangular para colocar o maior número de galinhas, né? Tipo isso. Então é bem parecido. Você quer maximizar a área para colocar a galinha dentro, né? Então é bem similar,
ok? Então vamos aqui, exemplo 2, tá? Bem, e nesse tipo de problema, às vezes vai lhe fazer pesquisar, tá? Vai lhe fazer pesquisar, porque, por exemplo, aqui eu tenho um problema de algo que envolve um cilindro. Só que no enunciado ele não vai dizer nada de cilindro para você, né? De fórmula, de nada. Então você vai ver que precisa e você vai ter que pesquisar. Qual é a área de um círculo mesmo? Você vai ter que pesquisar, tá? E às vezes são coisas que saem um pouquinho de cálculo 1, tá? Que vão estar mais ligados ao problema em si. Então, se você quer... se um problema é muito ligado à biologia, às vezes você vai ter que entender bem um pouco ali, né? De biologia, para você tentar resolver seu problema. Se é ligado à área da indústria, você vai ter que entender bem como é que funciona o problema que quer ser resolvido, certo? Então, bem, e aqui a gente não vai chegar em tal nível, mas aqui, por exemplo, ó, já é um pouquinho de geometria, então você tem que, né, já pelo menos lembrar ou pesquisar rapidinho um pouquinho de geometria, né, na hora que for fazer a questão. Também não vai ser nada demais, de outro mundo. Mas assim, né, até hoje a gente não tinha visto, por exemplo, a área do círculo. Você vai ter que olhar a área do círculo, né? É visto no ensino médio, mas, porém, a gente não tinha visto aqui ainda. Então, eu tenho aqui, vamos lá ler aqui o enunciado. Uma lata cilíndrica, certo? É feita para receber 1 litro de óleo. Então, aquelas garrafas de óleo, aquelas... antigamente era mais cilíndrica, né? Que era aquelas de ferro. Então, era bem cilíndrica mesmo. O fundo redondo, ela era retinha, em pezinho. Então, você tinha uma lata cilíndrica de 1 litro de óleo. Então, encontre as dimensões que minimizarão o custo do metal para produzir a lata, certo? Então, a lata tem mais ou menos esse formato, tá? Feita de metal. E o que se quer? Diminuir, né, a quantidade feita, né, a quantidade de metal para fazer essa lata, porque isso vai reduzir custo e vai, consequentemente, aumentar o lucro, né? Mas bem, então, resumindo, você quer diminuir o metal utilizado nessa lata, mas que, contudo, ela ainda caiba 1 litro, tá? Ainda cabe 1 litro. Você não quer diminuir de forma que caiba meio litro, né? E aí você teria que ter 2 garrafas e no final você pode gastar mais material. Você quer mudar ali as dimensões, você quer escolher boas dimensões, sempre cabendo 1 litro. E dentro das dimensões possíveis, qual é a melhor, né? Qual é a que gasta menos metal? Ok? Então, a lata é cilíndrica, tem que caber 1 litro de óleo e você quer minimizar, tá, o custo do metal. Então, se você quer diminuir o custo do metal, você quer, na verdade, diminuir essa área superficial, tá? A área superficial, que deixa eu mudar aqui a cor, a área aqui de cima, a área aqui de baixo e essa daqui lateral, certo? Então, você quer diminuir essa toda é a área superficial que você tem. Então, é como se fosse a tampa de cima, a tampa de baixo e aqui a lateral da lata, certo? Então, é isso que você quer diminuir. Então, bem, se você quer diminuir, então a gente vai ter que começar a introduzir algumas coisas, tá? Então, eu vou chamar aqui, ó, A vai ser essa área superficial, é o que eu quero diminuir, tá bom? O que eu quero minimizar é a área lateral. Mas, bem, como que eu escrevo isso matematicamente, né? Então, 2 coisas que já devem ser quase intuitivo, né? Se você tem a lata, na hora de olhar as dimensões, você vai ter que olhar a altura dessa lata, certo? Que aí a gente está chamando de H. E a outra coisa é o raio, né? É o raio da sua base. Porque como essa base é circular, né? Então, você olha o raio, certo? Então, você tem essas 2 variáveis, né? Bem, da vez passada, era um retângulo, então era base vezes altura. Então, a gente já usava uma regra, né? Aqui já não é a mesma regra, já é outra. Por quê? Aqui eu tenho um ciclo, tá? Um ciclo. Então, qual é a área de um ciclo? É π
o famoso número π, vezes, né, o raio ao quadrado. Então, se você tem um ciclo e ele tem raio r, essa área dele, né, essa área dele aqui é π e esse r ao quadrado, certo? Bem, então aqui é justamente a situação, ó. Você tem um ciclo de raio r em cima, você tem um ciclo de raio r embaixo. Então, a área do de cima, a área desse é π r ao quadrado. A área desse, né, vai ser π r ao quadrado. Só que você tem um em cima e um embaixo. Então, você tem 2 π r ao quadrado, certo? Então, esse daqui é 2 vezes, esse daqui, ó, é a área do ciclo, tá? Então, você tem um ciclo em cima e um ciclo embaixo, por isso que tem um 2, tá bom? E aí, você tem essa área lateral aqui, tá? Então, você pode imaginar aqui, é o seguinte, se você tem só essa área lateral, né? Só essa daqui, ó, só a área do lado, né? Se você corta ela e abre, imagina que é uma folha de papel que está enrolada assim, né? Então, você abre, então ela se torna um retângulo, tá? Ela se torna um retângulo, ok? Então, eu vou fazer aqui, ó, ela se torna um retângulo. Aqui é a H, então aqui seria H, e aqui, ó, a base dela, né, tem essa medida aqui, ó, que é o comprimento do ciclo, tá? E ela é dada por 2πr, tá? 2πr. Então, essa área aqui, ó, tá? Ela é 2πr, né, vezes h. No final, para calcular ela, é como se calculasse a área de um retângulo. Base, que é 2πr, que é o comprimento do ciclo, tá? Que é como se fosse esse comprimentozinho aqui, ó, né? Vezes a altura, tá? Então, você vai ter essa área aqui, certo? Ok? Então, e essa daqui é a área lateral. Então, a área da sua lata é a soma disso, é a soma das áreas dos círculos com a área lateral, tá? Então, A vai ser igual a 2πr ao quadrado mais 2πrh, certo? Bem, e aí você tem o quê? Você tem duas variáveis, r e h. O π é um número, né? O π é um número. Então, você tem r e você tem h, duas variáveis. Então, o que é que a gente quer? A gente vai querer eliminar uma dessas variáveis. Então, só que a gente não usou todas as informações ainda. Até agora, a única coisa que você usou foi isso daqui, ó, que a árvore que a lata é cilíndrica. Então, a informação que você não usou ainda é essa, ó, que ela cabe 1 litro, tá? Que ela cabe 1 litro. Então, para a gente olhar o volume, né? Porque quando a gente fala a quantidade que cabe lá dentro, a gente está falando de uma lata assim, é o volume, tá? A gente vai utilizar essa informação, certo? Então, o volume, tá, de algo cilíndrico dessa forma é dada por essa expressão aqui, ó, tá? Então, isso daqui é o volume. É o volume, tá? Que é como se fosse a área da base vezes a altura, tá? Quando eu tenho um cilindro, assim, ó. Aqui é H e aqui é a base, tá? O volume aqui, ele é como se fosse a área da base vezes a altura. Então, a área da base é πr ao quadrado vezes a altura. Então, dá πr ao quadrado h. Então, isso daqui é o volume, tá? E aí, quando a gente transforma litros para centímetros cúbicos, tá? 1 litro é igual a 1000 centímetros cúbicos. 1000, certo? Centímetros cúbicos. Então, bem, como eu estou falando aqui em medidas, né? Então, eu tenho que dar aqui em centímetros cúbicos, certo? Então, esse volume aí, né, é de 1 litro, certo? Mas aí eu vou trabalhar com essa πr ao quadrado h igual a 1000, ok? Então, pronto. E aí, com essa informação aí, tá? Eu vou conseguir tá
né? Trabalhando com a minha função, sendo que aqui, ó, qual que é mais fácil da gente isolar? É o R ou é o H, né? Bem, o R aí, ele tem um quadrado, então eu vou isolar o H, tá? É mais simples. Então vai ficar 1000 sobre πr ao quadrado, certo? Porque se eu fosse isolar o R, né, ia aparecer uma raiz quadrada, porque ele tem um quadrado, né? Para eliminar ele tinha que aparecer uma raiz quadrada. Então o H é mais simples, ok? E aí o que a gente vai fazer? Vou pegar esse cara aqui e vou jogar aqui, certo? Quando eu jogar aí eu vou substituir aqui nesse H. Tá vendo? Então, o que é que vai ficar, né? Vai ficar A vai ser igual a 2πr ao quadrado mais 2πrh. Quem é o H agora? 1000 sobre πr ao quadrado, tá? E aí, ó, eu posso simplificar esse π com esse π e aqui esse r com esse quadrado aqui, né? Então, vai ficar só o R. Então, o que vai ficar para mim, ó, essa daqui repete, tá vendo? Aqui vai ficar 2 vezes 1000, né? Dá 2000. E esse Rzinho que sobrou aqui, tá aqui, certo? E onde que tá variando o R aí, né? Agora eu fiquei só com R, então a minha área é uma função só de R. Onde que tá variando o R, né? Bem, o R, ele é esse raiozinho aqui, ó, certo? Ele é esse raiozinho aqui da base. Então, eu sei que ele é algo maior ou igual que zero. Só que, como eu tenho um R aqui embaixo, ele não pode ser zero. Então, por isso que ficou estrito, ó. Tá? R aí é uma coisa positiva, certo? R, a priori, positivo, ok? Bem, então, eu tenho essa função aqui. Agora, eu consegui escrever a minha função. E o que a gente tem que fazer é justamente minimizar isso, tá? Minimizar essa função dada dessa forma, ok? Então, bem, vamos lá. Aqui, né, eu vou olhar o ponto crítico, tá? Só que a gente vai ter uma pequena diferença na hora de aplicar o teorema do intervalo fechado, ok? Por quê? Porque aqui eu não tenho um intervalo fechado, ó. O R, tá? Ele é maior do que zero. Ele não é maior ou igual, né? Então, eu não tenho aquele extremo do intervalo. Então, isso vai fazer com que eu mude um pouquinho o meu argumento, certo? Bem, mas aí a gente vai começar ainda procurando os números críticos, certo? Então, para encontrar os números críticos, o que a gente faz? Deriva A, né? Então, A, ela tem essa expressão aqui, ó. Vou até transcrever. A é 2πr ao quadrado. Vou botar bem aqui. A de R é 2πr ao quadrado mais 2000 sobre r. Ver se tá certo. 2πr ao quadrado, 2000 sobre r. Então, se eu quero derivar, né? Na hora de derivar. Então, 2π é constante. Deriva o r ao quadrado, fica 2r, né? Mais, eu posso enxergar aqui, ó. O r, como está embaixo, como r a menos 1, né? Então, o 2000 aqui é uma constante. Deriva ali o r a menos 1, então o menos 1 desce, né? R. Subtrai 1 no expoente, fica menos 2. Então, isso daqui nada mais é do que 4πr. Aí vai ficar menos, né? 2000. E o r, como está com menos 2, então ele é escrito aqui embaixo. Pode ser escrito aqui embaixo, tá? Por causa do menos. Ok? Então, é essa expressão aqui da derivada, tá? E aí, se você quer, né, coloca aqui tudo no mesmo denominador. Isso facilita para poder encontrar ponto crítico, certo? Então, tira aqui o MMC, que no caso é R ao quadrado, né? Aí você fica com essa expressão aqui e coloca ainda o 4 em evidência, tá? Bem, então, eu tenho um problema com essa derivada, que é quando o R for igual a zero, né? Quando o R for igual a zero. Só que R nem está no meu domínio, ó, R igual a zero, tá? Porque isso é para R para valor positivo. Então, na verdade, eu não tenho esse problema aqui, certo? Ok?
porque ele já não está no domínio, então eu não considero como ponto crítico, certo? Então, onde que vai estar os outros pontos críticos, né? Zero era onde a derivada não existia, mas não está no domínio, então, os outros eu tenho que igualar a expressão a zero aqui, tá? Então, eu vou igualar essa expressão aqui a zero, tá? Então, iguala isso a zero. Então, a derivada ali vai ser zero quando o numerador aqui for zero, tá? Ou seja, o numerador aí ser zero é π r ao cubo menos 500 ser igual a zero, ok? Ou seja, né? Eu passo 500 para o outro lado, eu divido por π, então r ao cubo vai ser igual a 500 π, né? E depois tiro a raiz cúbica. E aí eu vou encontrar essa expressão aqui, ó, tá? Então, o r, que é a raiz que é o número crítico, né? Então, o número crítico aqui é r igual a raiz cúbica de 500 dividido por π, tá? Então, é isso daí que a gente vai ter. Bem, e aí, agora, como eu comentei rapidamente há pouco, o meu intervalo não é fechado. Então, eu não posso usar aquele método de intervalo fechado, que é avaliar nos extremos e avaliar nos pontos críticos, né? Eu não posso fazer isso. Mas, bem, o que a gente vai fazer para tentar contornar esse problema, tá? Então, o domínio é esse, né? Ó, ele não é fechado, então não posso utilizar o que foi utilizado no problema 1, que é o dos intervalos fechados, né? Bem, só que aí você observa o seguinte, tá? Você observa o seguinte, que a derivada, tá? Se o r é menor do que a raiz cúbica de 500 sobre π, isso daqui vai se tornar negativo, certo? Então, ó, eu tenho que a derivada é negativo se r é menor do que aquele meu número crítico. E a derivada ela é positiva se ele é maior do que o meu número crítico, tá? Então, o que é que isso vai me dar? Vamos lá. Eu tenho aqui meu número crítico, vou chamar ele de C, tá? Então, eu tenho aqui meu número crítico, que eu vou chamar ele de C. Se eu tenho um R aqui, né? Se eu pego qualquer número R que é maior do que C, a minha derivada, né? Perdão. A minha derivada ela é positiva. Se eu pego qualquer valor aqui à esquerda, a minha derivada ela é negativa. Mas aí, bem, o que foi que a gente viu, né? Quando eu tenho derivada negativa, isso quer me dizer que a função ela é decrescente. Então, sempre aqui à esquerda, né? À esquerda de C, como a derivada é negativa, tá? Quer dizer que a minha função ela sempre é decrescente. Sempre é decrescente, sempre é decrescente. Por outro lado, a direita de C, né? Ou seja, nessa parte aqui, a direita, como a minha derivada ela é positiva, isso quer me dizer que ela sempre é crescente, tá? Então, eu tenho uma função que ela é contínua aqui no C. A direita, ela sempre é decrescente e a esquerda sempre é decrescente. A direita sempre ela é crescente. Então, isso me diz que ele tem esse comportamento aqui, certo? Deixa eu fazer isso melhor. Ou seja, então é porque no C ela tem um menor valor, tá? E não precisa olhar nos extremos porque ela sempre cresce, né? Então, quando chegar aqui perto do zero, né? Quando chegar perto do zero, ela continua crescendo e só cresce. E eu quero o menor valor. Então, o menor valor só pode acontecer aqui, ó, nesse próprio número crítico que a gente encontrou. Então, o intervalo não é fechado, mas eu tenho esse comportamento, né? Que a direita ela é crescente, a esquerda é decrescente. Então, se ela era decrescente, sempre decrescente, depois sempre crescente, então é porque em algum momento ela tem um mínimozinho bem aqui, nesse ponto, tá? Então, a gente aproveita disso e aí a gente consegue garantir, né? A gente consegue garantir que esse Rzinho ali, ele é um mínimo absoluto, tá bom? Ele é um mínimo absoluto, ok? Mínimo absoluto. E a diferença que a gente usou esse argumentozinho é porque o intervalo não era fechado, tá?
Então, com isso, eu só vou olhar, né, quem é a minha área, tá? Se você quiser olhar a altura também, né? A minha área e a minha altura referente a esse R aqui, certo? Então, bem, a minha altura, né? Cadê? Minha altura, a gente tem essa expressão aqui, que envolve a altura e o raio, né? Agora eu já sei quem é o raio. Então, ó, a altura, né? É 1000 sobre πr ao quadrado. Então, agora eu já sei quem é um R, tá aqui, ó. É isso, né? Ok? E aí vai dar o valor. Isso daqui, se você olhar, ó, dá justamente o R, certo? Que é a raiz cúbica, tá? E com isso, né? Você encontra que é 2R, tá? Você encontra que é 2R. Bem, aí é só para você encontrar a relação entre H e R, tá? Ou seja, o que é que você tem que ter? Você tem que ter a altura igual a 2 vezes o raio, né? Ou seja, a altura tem que ser o dobro do raio, tá bom? Se você tem essa relação, você minimiza o gasto. Então, se você olha para olhando assim de lado, né? Que ela é muito alta, né? Ela não tem a forma ótima. Ou então, se ela é muito achatada, né? Eu acho que tem tipo latinha de atum, ela é mais achatada, né? Ela é mais assim. Aí aqui, claro, é circular, né? Eu tô tipo olhando assim de lado. Mas então, o ideal é que você tenha, né? Numa lata, altura com o dobro, né? Por exemplo, se aqui é R, né? Então aqui é 2R, certo? Na verdade, ela vai ser tipo quadrada, né? Porque nesse pedacinho é R, nesse pedacinho também é R. Então, você tem que olhar ela quase que quadrada. Tem que ser uma latinha olhando assim de lado, né? Praticamente quadrada. Porque aqui é 2R e aqui também é R e R, né? Então dá 2R. Bem, e qual é a área lateral, né? Então você faz A desse R, né? Desse R que foi encontrado a raiz cúbica. Bem, e aí, isso daqui, né? Ele dá a condição, né? Na verdade, ele pergunta quando que faz. Se você quer, aí você calcula o A de... Deixa eu ver se foi feito aqui. Não fiz. O A de raiz cúbica de 500 sobre π, né? Aí você faz aqui o cálculo na expressão da função e eu deixo como exercício. Ok? Bem, então, e aí você sabe quanto que foi gasto, né? Mas aqui o mais importante, na verdade, não é nem saber qual era a área, né? O importante é saber como que você iria minimizar, né? Então, você minimiza quando você pega justamente essa questão, tá? De a lata ter essa característica meio quadrada, quando você olha de lado, tá bom? Que a altura é 2 vezes o raio, tá? E aqui você tem até explicitamente qual é o tamanho do raio, tá? Ok? Bem, e aí a gente tem então aqui essa observação. Esse argumento que a gente usou aí no exemplo 2, se torna importante, né? Porque muitas vezes a gente não vai ter um intervalo fechado onde a gente está trabalhando. Então, é interessante, né? A gente registrar esse argumento, tá bom? Então, ó, aqui eu tenho o seguinte, né? Esse teste da primeira derivada para valores extremos absolutos. Então, ok. Então, a gente vai supor que C é um número crítico de uma função contínua. Isso é idêntico lá ao teste, tá? O outro teste que a gente já tinha, o teste da primeira derivada. Só que aqui, ó, a gente está em certos intervalos. Ele não pede nem aberto nem fechado. E aí, o teste da primeira derivada, ele dava condições locais, né? Mas isso é máximo local, mínimo local. E aqui ele vai lhe dar mínimo absoluto, máximo absoluto, mínimo absoluto.
tá bom? E aí, qual é a condição, né? Ele pede que, ó, aqui, se o x é menor do que o c, né? E aí, a sua função, a sua derivada, ela é positiva, né? E depois do c, a sua derivada, ela é negativa, então esse é o máximo absoluto. A ideia qual é? Né? Eu estou aqui no meu ponto C. Antes do C, né, a derivada ela é positiva. Então, quer dizer que antes do C, a função é crescente. Ela cresce, cresce, cresce. Passou do C, a derivada é negativa. Então, isso quer dizer que a sua função ela é sempre decrescente, certo? Então, depois do C, ela decresce. Então, nesse pontozinho aqui, você tem um máximo. A ideia é essa, tá? Só que aqui você tem cuidado, ó, que é para todo, tá? Não é só assim, perto do C, né? Um pouquinho antes do C a derivada é positiva e um pouquinho depois ela é negativa. Não, é sempre, tá? Sempre. Sempre antes do C e sempre depois do C. Então você tem que ter cuidado nesse para todo bem aqui, tá? E aí a outra analogamente, né? Só inverte aqui o sinal, ó. Se antes ela era, né, decrescente, depois ela era crescente, então esse cara aqui virou um mínimo, tá? Então, eu tenho aqui o C, antes era decrescente, depois crescente, então virou aqui um ponto de mínimo, tá? Então aqui você tem máximo e aqui é um ponto de mínimo. Absoluto, tá? E é absoluto. Professor, por que absoluto? Ela não pode vir aqui e depois ter ela pode vir aqui e depois ter um ainda menor? Não, né? Porque se isso acontecesse, aqui a derivada, né, teria que ser negativa. E você está dizendo, que esse aqui é o segundo caso, que sempre depois do C, aqui é o C, né? Sempre depois do C a derivada é positiva. Então você não pode ter algo disso, tá? Então, esquece essa parte aqui. Ok? Não acontece. Ela sempre vai só crescer, ela não pode mais diminuir. Então, como é sempre aí você encontra por contrapartida os absolutos. Essa parte aqui de ser absoluto, tá? E aqui também, né? Tá bem claro dizendo que é absoluto. Aqui um outro exemplo. Você tem encontre o ponto sobre a parábola x ao quadrado igual a, y ao quadrado igual a 2x mais próximo de 1 quarto. Então aqui, ó, vai lá para ajudar, já foi dado aqui o gráfico da parábola, ó. Gráfico da parábola tá aí. Então a equação é esta, tá? E aqui eu tenho um ponto, esse ponto bem aqui. Aí o que é que eu quero saber, né? Então eu tenho aqui, tenho esse ponto, eu quero o mais próximo. Então, eu quero saber, ó, quem é o ponto que está mais próximo? Será esse ponto aqui? Né? Ou será esse daqui? Ou será esse ponto aqui? Né? Ou será esse ponto aqui? Esse daqui você já vê que não é, né? Será esse, né? Aí você, não, eu acho que tá nessa regiãozinha por aqui, né? Tá nessa regiãozinha por aqui. Mas como que você vai saber, né? Então eu quero saber qual é o ponto, né, que tem a menor distância, tá? Então qual é o ponto que tem a menor distância aqui, ó, pro 1 quarto. Então o que é que eu vou fazer? Então, primeiro, o que é que você quer diminuir aí? Você quer diminuir a distância, né, ó, a distância entre o ponto, né, o ponto 1 quarto e o ponto xy, que é o ponto xy ali, mas sobre a parábola, tá? Então, a distância entre o ponto 1 quarto e o ponto xy é dada por uma expressão assim, ó, que é a distância entre dois pontos, tá? Qual é a distância entre dois pontos? Se você tem aqui um ponto A, vou botar assim, x0, y0. Você tem um ponto B, que é x1, y1, né? A distância entre esses dois pontos é o seguinte,
Você faz a diferença entre as coordenadas, mais a diferença entre as outras coordenadas, tudo ao quadrado, soma e tira a raiz. Então, essa daí é a expressão da distância, né? A distância entre o ponto A e o ponto B, certo? Então, aí só para refrescar a mente de vocês, acredito que já tenham visto isso antes. Bem, aí, ó, com isso, um ponto é este, né? E o outro ponto é este. Então, quando você usa aquela regrinha, você tem isso daqui, certo? Bem, só que o ponto XY não é um ponto qualquer, né? Esse ponto XY, ele está sobre a parábola. Então, ele tem que satisfazer o quê? Essa condição aqui, ó, da parábola. Essa é a condição da parábola, tá? Então, o seu XY, ele tem que satisfazer, né? O seu XY aqui, ele tem que satisfazer y ao quadrado igual a 2x. É mais fácil isolar o y ou o x? É mais fácil isolar o x aqui, né? Então, aqui, ó, quando a gente isola o x, a gente encontra essa expressão, né? Só dividir por 2. O x vai ser 1 sobre 2, y ao quadrado, tá? Se eu fosse isolar o y, ia aparecer uma raiz, então é bom evitar raízes. É mais fácil de derivar quando não tem raiz. Bem, então eu vou pegar esse daqui, ó, e vou jogar justamente aqui, certo? E aí eu fico agora com essa expressãozinha aqui, ó, tá? Que é o x menos 1, que agora é 1 sobre 2y ao quadrado menos 1, né? E aí o restante aqui, ó, é igual, tá? Então vai ficar só essa expressão aí. Bem, e aí, agora tem uma ideia que sempre se usa nesse tipo de questão, quando quer minimizar a distância, que é o seguinte: se você quer minimizar a distância, né, minimizar a distância, é a mesma coisa né, botando assim entre aspas, é a mesma coisa de minimizar seu quadrado. Em que sentido, né? Assim, ó, se eu tenho uma função que mede a distância e outra função que mede o quadrado da distância, uma só vai atingir o seu valor menor no momento em que a outra atingir o seu valor menor. Então, uma função mede a distância, outra função mede a distância ao quadrado. Uma função só vai atingir seu mínimo quando a outra também atingir seu mínimo. Então, os pontos de mínimo, né, eles vão acontecer no mesmo instante. Então, por que eu faço isso? Porque a gente vai minimizar não D. A gente pode ir atrás de minimizar o quadrado dela. Por que isso, professor? Né? Porque a gente se livra dessa raiz aqui, certo? E aí, em vez de trabalhar com a raiz disso tudo, eu trabalho só com isso daqui que está dentro. Ok? Então, a gente usa essa ideia para se livrar dessa raiz. Então, eu vou trabalhar com f, que é o quadrado de D. Tá bom? F é o quadrado de D. Ok? Bem, então vamos lá. Então, quando a gente tem isso, tá? O que a gente vai fazer? Eu já tenho agora quem é a minha função, certo? Já tenho aqui a minha função. O x, né? O x ele pode estar variando aí. Eu vejo até pelo gráfico, né? O x ele pode estar variando de 0 a mais infinito, certo? De 0 a mais infinito. Então, também não é um intervalo fechado, certo? Mas bem, o que é que eu vou fazer? Vou encontrar os pontos críticos, vou tentar utilizar justamente isso daqui de novo, ó, tá? Então, eu vou olhar o ponto crítico e vou olhar se eu tenho um bom comportamento aí para derivada, tá? Bem, então, ó, a gente deriva essa expressão aqui, tá? Então, eu vou encontrar essa expressão aqui, certo? Você distribui tudo, você encontra esta, que é muito mais simples, tá? Então, você tem aí que a derivada de f é y ao cubo menos 8, ok?
E aí vou atrás do ponto crítico, ou seja, vou fazer essa expressão aqui igual a zero, tá? Então, quando eu faço isso igual a zero, eu tenho que y igual a 2 é o número crítico, né? Número crítico ou ponto crítico, tá? Mesma coisa. Ok? E aí, ó, eu não posso utilizar o do intervalo fechado, porque o intervalo não é fechado. O intervalo aqui seria de 0 a mais infinito, né? Mas aí eu vou usar esse teorema, que é o teste da primeira derivada para valores extremos absolutos, tá? Então, eu vou olhar o que acontece antes e depois do meu ponto crítico, ver se as derivadas sempre são positivas e depois passam a ser negativas, ou sempre era negativo e passa para ser sempre positivo, tá bom? Então, como a derivada tem essa expressão, ela é até simples, tá? Então, você observa que se x é menor do que, se y, é menor do que 8, y ao cubo, né, vai ser menor do que 8. Você eleva ao cubo dos dois lados, então y ao cubo menos 8 é negativo, ou seja, isso daqui é a derivada. Então, se o y é menor do que 2, sua derivada é negativa. A mesma coisa se y é maior do que 2, isso vai lhe dar que a derivada vai ser positiva. Então, antes do 2, né, a sua derivada sempre vai ser negativa. Depois do 2, a sua derivada vai ser positiva. Então, antes era decrescente, depois crescente, então esse é um ponto de mínimo, tá? Então, pelo teorema, né? Então, pelo teste da primeira derivada de valores extremos absolutos, tá? A gente tem um mínimo absoluto, tá? Por quê? Porque antes do 2, que é o ponto crítico, a derivada era sempre negativa e depois sempre positiva. A gente está nesse segundo caso aqui, ó, tá? Antes negativo, depois positivo, sempre, né? Então, tem um mínimo absoluto, tá? Então, pronto. Então, a gente encontra, né, o y onde acontece esse mínimo. E quem é o x, né? Então, o x a gente pode recorrer a... Não, aqui é essa expressão, tá? Então, a gente encontrou que o y que a gente busca é o 2, né? Então, o x que a gente busca é o 1 sobre 2, y2, que no caso é 1 sobre 2, 2 ao quadrado, então vai dar 2, certo? Então, o ponto é o ponto 2, 2, certo? Então, é o ponto aqui, seria esse ponto aqui, né? Seria o 2, 2, tá? É o que minimiza, é o ponto da parábola que está mais perto ali do ponto 1, 4. Tá? Então, vamos ver aqui esse último exemplo, tá? Então, parem aí, se vocês puderem, parem o vídeo e leiam o enunciado e tentem entender o enunciado, entender bem qual é a dinâmica da questão, tá? Façam isso e quando vocês conseguirem entender bem a dinâmica, aí vocês continuam o vídeo e para a gente fazer a resolução. Bem, então a gente tem o que aqui? Um homem, né? Ele lança um bote. Então aqui já tem até o gráfico para ajudar, né? Ele está no ponto A. E aí, que é uma margem de um rio reto. Esse rio o rio aqui é reto, tá? E ele está aqui na margem, no ponto A. Ele vai sair no seu bote, tá? E aí, esse rio ele tem 3 km de largura, certo? Tá aqui, né? 3 km de largura. E aí, ele deseja atingir tão rápido quanto possível o ponto B. Então, ele quer chegar no ponto B o mais rápido possível, tá? Então, tá no A, quer chegar no B, ele tem um bote, o rio são 3 km, e o que mais que a gente tem? Então, 3 km de largura, o rio aqui ele é reto, não vai ajudar muito, então ele tá no ponto A, tá? Ele quer chegar no ponto B,
tão rápido quanto possível, ou seja, ele quer minimizar o tempo. Ele quer chegar lá o mais rápido possível. Então, ele não quer ir pelo caminho mais curto, ele quer chegar lá o mais rápido possível, tá? Então, é diferente. Então, bem, e aí, o ponto B na outra margem, né? Que ele está 8 km rio abaixo. Então, aqui, ó, na outra margem, 8 km, tá? Rio abaixo, ok? Então, bem, ele pode dirigir seu barco diretamente para o ponto C, tá? Ou seja, né? Deixa eu apagar aqui agora que eu já risquei demais. O que é que ele pode fazer? Ele pode pegar, sai do ponto A, vai no seu barco até o ponto C e aí depois ele vem caminhando para o ponto B, certo? Ok? É uma opção, ok? O outro, né? Ele pode pegar, sair do ponto A, ele pode ir direto de barco para o ponto B, tá? Direto para o ponto B de barco. E aí, né? Ou então, ele pode, né, fazer um meio termo. Sai do A, vai até um certo ponto D, que está aqui no meio do caminho, e depois segue caminhando. Ok? Bem, aí você vê, aí o que é que você tem? Então, ele tem várias possibilidades aí, né? Vai direto para o C, vai direto para o B, vai até um ponto D, que está no meio do caminho, depois segue caminhando. Então, bem, ele quer chegar no B. Você tem aqui que ele rema a uma velocidade de 6 km por hora. E ele anda a uma velocidade de 8 km por hora. Ou seja, ele anda mais rápido do que ele caminha. Ele anda mais rápido do que ele rema. Tá? Onde ele deveria apontar para atingir B o mais rápido possível. Tá? Então, ou seja, onde ele tem que chegar na alta margem para poder atingir o ponto B o mais rápido possível. Ele vem direto para B, vem para C e depois vai caminhando para chegar em B, vem para um ponto intermediário e depois vem para B, né? Bem, a primeira coisa que você pode imaginar é o seguinte: ele anda mais rápido. Então eu vou andar, como ele rema mais devagar, eu ando o menos possível de barco, ou seja, venho para cá, e depois eu vou caminhando porque ele anda mais rápido, então ele vai chegar mais rápido. Tá? Então eu perdo tempo quando eu ando de barco, né? Só que, por um lado, assim, né, seria mais produtivo no sentido de aproveitar a velocidade. Só que assim também a distância é a maior possível, tá? Porque aqui é a distância, tá? Por outro lado, você diz, a menor distância é essa, né? Então, esse é o melhor caminho, porque a distância é a menor, né? A distância é a menor. Então deve ser esse. A diferença nem é tão grande, né? 6 km por hora, 8 km por hora. Aqui é mais perto, por Pitágoras, a gente sabe que isso daqui é mais perto. Bem, mas será que não tem uma combinação no meio que seja mais favorável? Bem, olhando assim, né? Então, só quis questionar para colocar aí para vocês a dúvida, né? O que vocês acham? Bem, então o que a gente vai fazer? A gente já entendeu aqui o problema e aí a gente vai pegar e tentar escrever isso daqui numa equação para a gente poder analisar e encontrar os pontos críticos e tal. Bem, a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte: eu vou chamar de D, ou chamar de X, tá? Chamar de X aqui a sua distância de C para D, ou seja, é o ponto ali, seria mais ou menos o ponto onde ele vai parar, tá? Bem, e aí de cara, né? De cara aqui, só pela própria definição do X, o meu X, né? Ele vai estar entre 0, porque, né? E 8 km. Vou trabalhar em quilômetros, tá? Entre 0 e 8. Por quê?
né? Porque quando for 0, isso quer dizer que o ponto D seria justamente o C, né? E quando for 8, é porque eu estou chegando justamente lá no ponto 8, certo? No ponto 8. Bem, então, vamos lá. Então, essa seria a incógnita. Mas quem é a função que eu quero minimizar? É a função tempo, tá? É a minha função tempo, ok? Bem, e quem é essa função? Bem, por enquanto eu não sei ainda, tá? Mas eu sei que o tempo, né? O tempo é a distância dividido pela velocidade. Isso daqui é a expressãozinha tem muito em física, né? Do ensino médio, que o tempo é a distância sobre a velocidade, ou então, de forma equivalente, né? Só para que a distância é a velocidade vezes o tempo, né? Se passa dividindo aí a velocidade, tem que o tempo é a distância sobre a velocidade. Então, bem, como ele tem velocidades diferentes nesse percurso e nesse daqui, quando ele for caminhando, né? Não, a gente vai tratar cada trecho desse separadamente. Então, no primeiro trecho, né? No primeiro trecho, então, nesse primeiro trecho aqui, ó, primeiro vamos atrás de descobrir quem é a distância. Então, a gente tem ali um triângulo, aqui é A, aqui é C e aqui é D, né? Eu tenho aqui um triângulo. Então, essa daqui seria chamada de D1, aqui essa distância, ó, D1. E essa outra aqui, ó, né? Chamar de D2 aqui, tá? Então, aqui é 3 quilômetros, tá? Aqui é 3 quilômetros. E aqui vai ser X, tá? Então, quem é D1? D1, né? Por Pitágoras, vai ser D1 ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais X ao quadrado. Se eu tiro a raiz, isso sai e fico com isso, tá? Então, o T1, né? O T1, que é o tempo do primeiro trecho, que ele vai de barco, então T1 é igual, né, a distância, que seria D1, sobre a velocidade. A velocidade 1. Velocidade 1, que eu digo que é a velocidade do primeiro trecho. Primeiro trecho ele vai remando, então a velocidade é de 6, tá? Ou seja, isso daqui é 9 mais x quadrado sobre 6, tá? Muito bem. E aí, se você olhar, quem é a distância de 2? Vou fazer Pitágoras, vou fazer outra coisa? Não, ela é mais simples. Por quê? Ó? Se você olha, né? Se você olha aqui, ó, isso tudo mede 8. Esse pedacinho aqui, ó, mede x. Quanto mede esse pedacinho? É a sua diferença, né? É 8 menos essa parte. Então, eu vou ter que essa distância, né? A minha distância 2, ela vai ser o quê? Né? Só 8 menos x. 8 é todo o meu percurso, né, de C até D, menos x, tá? Então, fica ali 8 menos x, esse pedacinho aqui, tá? E aí, o meu tempo 2, né, que é o tempo ali que ele vai caminhando, essa distância, vou botar D2. Qual a velocidade desse percurso? Essa velocidade é a que ele vai andando, né? Então, ele tem aqui 8 km, certo? Então, aqui eu vou ter o que? D2, acabei de encontrar que é 8 sobre x, 8 menos x sobre 8, tá? Então, pronto. Qual é o tempo total que ele vai percorrer? Então, o tempo total em função de x é o T1 mais o T2, né? Ou seja, isso daqui é 9 mais x ao quadrado sobre 6 mais 8 menos x sobre 8, certo? Então, essa daí é a minha função, tá? Ok? Então, ó, eu tenho essa função, o x, né? O x eu já sei que está entre 8 e 0, ok? Então, tá, essa daqui
eu tenho a minha função, já tem um intervalo, o intervalo é até fechado, então eu posso até utilizar o resultado do intervalo fechado. Então eu vou o quê? Verificar os pontos críticos, certo? Verificar os pontos críticos e depois avaliar a minha função nesses pontos críticos e nos extremos dos intervalos, que no caso é 0 e 8, tá? Então, vamos fazer isso. Então, minha função t de x, ela vai ser igual a x ao quadrado mais 9 sobre 6. Essa daqui, ó, já vou até 8 sobre 8, né, menos x sobre 8. Só que 8 sobre 8 é 1, então eu vou botar até assim. Tá? Escrever desse jeito. Bem, e aí vou olhar a derivada, que é a derivada de t grande, né? Vai ficar o quê? E aqui, ó, eu vou até escrever assim, onde tem raiz, eu sempre gosto de escrever, fica mais fácil de derivar, porque aí eu uso só as regras do expoente, né? Certo? Então, vai ficar o quê? Esse 1 sobre 6 aqui é uma constante que está multiplicando, né? E ali o expoente é meio, ele desce, então vai ficar x ao quadrado mais 9. Subtrai 1 no expoente, então vai ficar menos meio. Agora a derivada da de dentro, né? Então, a derivada da de dentro vai ficar 2x, que é a derivada do x ao quadrado. 9 dá 0. Menos, ali vai ficar 1 sobre 8, né? A derivada do x dá 1. A derivada desse daqui dá 0, porque é uma constante, tá? Então, a derivada aqui vai dar esse, eu posso cancelar com esse, certo? Aqui vai ficar 6, o expoente é negativo, então vem para baixo, e o meio eu volto a escrever como raiz. Essa parte eu vou mais rápido, até porque vocês já viram. Assim, faltou, esqueci desse xzinho bem aqui, né? Certo? Então fica x dividido por 6 raiz de x ao quadrado mais 9 menos 1 sobre 8, tá? Bem, e aí, né? O que a gente vai ter, tá? Eu quero, né, que isso daqui seja igual a 0, porque eu quero encontrar os pontos críticos, tá? Primeiro, tem algum ponto aí onde eu tenho um problema nessa derivada? Não, né? Você pode falar assim, professor, mas aqui o x não pode ser 0, porque está no denominador. Não, né? Porque aqui nunca vai zerar, porque eu tenho o x ao quadrado, que é positivo. Estou somando com 9, então isso daqui sempre é positivo. Então aqui não zera, não tem um problema nenhum, tá? Não tem como ser negativo aqui dentro da raiz, então não tem um problema no fato da derivada não existir, certo? Então, os únicos pontos críticos serão quando mesmo a derivada anular, tá? Então, bem, o que a gente vai fazer? Então, eu tenho que olhar agora para essa expressão, né? Menos 8 igual a 0. Passo para o outro lado. Então, isso daqui nada mais vai ser do que... Ele vai trocar de sinal, né? Então, vai ficar positivo, certo? Então, isso daqui vai me dar o quê? Vai ficar 8x igual a 6 raiz de x ao quadrado mais 9. Posso simplificar aqui, simplifica por 2 e por 2, fica 4 e 3, né? Então, aqui, ó, para poder me livrar dessa raiz, eu vou elevar ao quadrado, tá? Então, 4 ao quadrado dá 16, x ao quadrado, o 3 ao quadrado dá 9, e aqui o quadrado com a raiz, vai eliminar a raiz e vai ficar com essa expressão, tá? E aí, ó, aqui eu vou ficar com 9, né, x ao quadrado, e aqui com 81. Então, eu tenho 16x ao quadrado, do outro lado eu tenho 9x, quando vier para o outro lado vai ficar 7x ao quadrado, né? E o 9 vezes 9, 81. Então, aqui, ó, vai me dar que x vai ser igual a 81 sobre 7, e aí eu vou tirar a raiz, né? Tirar a raiz. Então, ficaria um mais ou menos, né? Porque eu estou tirando a raiz. Só que o meu x, ó, eu só vou considerar ele positivo, né? Então, de fato, o meu x que eu estou procurando, né?
o meu x que eu estou procurando vai ser o positivo. E como ali tem assim, raiz de 81 sobre 7, então a raiz de 81 é 9 sobre raiz de 7. Então x é 9 sobre raiz de 7. Então esse daqui é o meu x, esse daqui vai ser o número crítico. O intervalo é fechado, né? Então, a função é contínua, tem esse ponto crítico. A única coisa que eu vou fazer, né, é avaliar nele, então, e nos extremos do intervalo. O extremo do intervalo é 0, o outro extremo do intervalo é 8, e agora no ponto crítico, que é 9 sobre raiz de 7. Certo? O t de 0, né? Então, quem é o t? Tem que olhar quem é a função t. Né? A função t é essa daqui. Colar ela bem aqui. Certo? Então, o t de 0 vai ficar, quando eu botar aqui, ó, né? 0 ao quadrado mais 9, dá 9. Então, tira a raiz de 9, fica 3 sobre 6, menos, né? 0 sobre 8, que dá 0, mais 1. Então, aqui vai dar 1 sobre 2, mais 1, que dá 1,5. Né? Quando eu fizer o t de 8, né, vai ficar o quê? Aqui vai ficar 8 ao quadrado, que dá 64, né? Mais 9, então vai dar 73, vai dar raiz de 73 dividido por 6. Quando eu botar 8 aqui, vai ficar 8 sobre 8, 1, né? Mas tem um sinal de menos, então menos 1, mais 1 dá 0, né? Então dá isso daí. Isso daqui, ó, dá aproximadamente 1,42, tá? E aqui o outro, né? A gente vai ter, quando eu botar lá, deixa eu escrever um pouquinho mais para baixo. T de 9 sobre raiz de 7. Quando botar, você pode botar, tira o quadrado, soma com 9, a raiz divide por 6, para aquelas expressões todas. Isso daqui vai dar 1, né, mais raiz de 7 sobre 8, certo? Bem, se eu botar lá e fazer a conta, tá? Isso daqui, ó, peraí, que eu equivoquei. Não, tá certo. Peraí. Tá certo. Esse daqui dá aproximadamente 1,33, certo? E aí, o último passo é concluir. O que você tira desses números, né? Bem, que para x com essa medida, tá? Você vai ter esse tempo. Então, e esse é o menor, tá? Se você for para x igual a 0, você vai direto para o ponto C. Você vai gastar, né? Aqui tudo está em quilômetros por hora, então você vai gastar 1h30, né? Se você for direto para o ponto B, que é o x igual a 8, né? Então você vai gastar aqui um pouco menos, tá? 1,4 horas. Não quer dizer que é 1h42 minutos não, viu, gente? Tem que fazer transformação aí de hora para minuto. Mas é um tempo maior, ok? E se você vem aqui, certo? Você vai gastar né? Se você vai para o ponto onde ali o x é 9 sobre raiz de 7, né? Esse 9 raiz de 7, ó, 9 sobre raiz de 7, isso daqui, como é um número, não é exato, mas ele é próximo de 4,3 quilômetros. Então, você tinha que vir, para ser ótimo aqui, né? 3,4 quilômetros.
E aí você ia gastar aqui próximo de 1h e 20 minutos. Ops. Certo? 1h e 20 minutos, aproximadamente. 1,33. Ok? Então, por mais que, às vezes, né, não sei, às vezes é contra-intuitivo, né? Você não vai nem pelo caminho, vai direto, né? E nem vai direto para o ponto B, ou seja, diretamente remando, nem para o ponto C para caminhar o máximo possível para ir com a maior velocidade possível, mas é um intermediário entre os dois, né? Então você vai ali para o ponto que seria 3,4 km rio abaixo, na outra margem, e de lá você segue caminhando, tá bom? Então, pessoal, espero que tenha ajudado, espero que tenham gostado, e aqui seria a última aula dessa parte de aplicações, tá? De derivada. Bem, esse mundo de aplicações ele é muito grande, então aqui foi basicamente uma pequena pincelada que a gente viu, tá? Mas eu espero que tenha pelo menos despertado a curiosidade de vocês, ok? Então, obrigado pela atenção até aqui e só tenho a agradecer. Abraços.